Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e braço estendido, e não há nada que seja muito difícil para ti. Jeremias capítulo 32, versículo 17. No exato momento em que os caldeus construíram tranqueiras ao redor da cidade de Jerusalém, e quando a espada, a fome e a peste desolaram toda a terra, Jeremias, enquanto estava na prisão, foi ordenado por seu Deus a comprar um campo em Anamael, filho de seu tio, em Anatote, para assinar a prova de compra pelas testemunhas habituais, para selar a escritura de transferência de acordo com a lei e os costumes, e fazer isso publicamente na presença de todos os judeus que estavam sentados no tribunal da prisão. Agora, esta foi uma compra estranha para um homem racional fazer. A prudência não podia justificar isso. Estava comprando uma propriedade totalmente sem valor. A razão repudiaria a noção, pois estava comprando com pouca probabilidade de que a pessoa que comprasse pudesse desfrutar da posse. Mas foi suficiente para Jeremias que seu Deus o tivesse ordenado, pois ele bem sabia que Deus será justificado por todos seus filhos que agem com fé. Ele comprou o terreno e ele foi garantido para ele. Ele fez o que lhe foi ordenado e voltou para sua masmorra. Quando ele entrou sozinho em seu quarto, é possível que tenha começado a se questionar sobre o que estava fazendo e pensamentos perturbadores passaram por sua mente. Tenho comprado um bem inútil, disse ele. Veja como ele se recusa a ceder o pensamento. Ele chega a dizer, ah, Senhor Deus, como se estivesse prestes a proferir alguma frase incrédula ou rebelde, mas ele se detém. Você pode fazer deste terreno útil para mim. Você pode livrar essa terra desses opressores. Tu ainda podes fazer-me sentar debaixo da minha videira, da minha figueira, na herança que comprei. Pois tu fizeste os céus e a terra, e não há nada muito difícil para ti. Amado, isso deu aos primeiros santos uma majestade que eles ousaram fazer sobre a ordem de Deus, coisas que eram inexplicáveis aos sentidos e que a razão condenaria. Eles não consultaram carne e sangue, mas se seria um Noé que construiria um navio em terra firme, um Abraão que oferecia seu único filho, ou um Moisés que desprezaria os tesouros do Egito, ou um Josué que cinteará Jericó por 7 dias, sem usar armas, e não ser o toque de chifres de carneiro. Todos eles agem de acordo com a ordem de Deus, agem contrariamente a todos os ditames da razão carnal, e Deus, até mesmo o Senhor Deus, dá uma rica recompensa como resultado de sua fé obediente. Quisera Deus que tivéssemos na religião destes tempos modernos uma infusão mais potente desta fé heróica em Deus, mas não. Vejo a igreja cristã degenerando cada vez mais numa sociedade que age segundo os mesmos princípios das empresas comerciais. Receio que a igreja não possa agora dizer, andamos pela fé e não pela vista. Quando Edward Ingving pregou aquele memorial sermão a respeito do missionário, que ele pensava estar falando a sair sem bolsa ou ao froge, e confiando somente em seu Deus para pregar a palavra, um uivo subiu ao céu contra o homem como um fanático. Diziam que ele era visionário, pouco prático, um louco e tudo porque ousou pregar um sermão cheio de fé em Deus. Declaro-me plenamente solidário com os pontos de vista que ele então enunciou e penso que se o poder de Deus batizasse mais uma vez a igreja, teríamos homens que ousariam confiar em Deus em vez de confiar nos homens, que agiria mais uma vez como se o braço nu de Deus fosse bastante o suficiente para se apoiar, como se a fé não fosse fanatismo, como se a confiança num ser invisível não fosse um entusiasmo injustificável. Eu gostaria que a igreja tivesse mais uma vez uma rica unção do sobrenatural, e acredito que ela teria se agisse novamente pela fé. Se você e eu, irmãos, nos aventurássemos mais na promessa nua e crua de Deus, deveríamos entrar num mundo de maravilhas ao qual ainda somos estranhos. Se apenas caminhássemos nas águas dos problemas com a fé viva, descobriríamos que elas são sólidas como mármore sobre nossos pés. Se mais uma vez pudéssemos, como mundo, depender de nada além do simples poder e providência de Deus, tenho certeza de que consideraríamos isso um modo de vida abençoado e seguro, glorioso para Deus e honroso para nós mesmos. Gostaria que mais uma vez o Mestre levantasse uma raça de heróis que seriam ridicularizados pelo mundo e desprezados por meros professores, homens que agiriam pela fé no Deus que vive e permanece para sempre.
e se aventurariam em atos ousados onde a fraqueza do braço humano seria manifestado e o poder da deidade seria revelado. Então deveríamos ver a era milenar postando sobre nós, e Deus, até mesmo o nosso próprio Deus, nos abençoaria, e todos os confins da terra o temeriam. Queridos amigos, é minha tarefa esta manhã conduzi-los ao lugar de confiança de Jeremias. Vendo que seu caso é desesperador, sabendo que o homem nada pode fazer por ele, o profeta recorre imediatamente ao Deus que criou o céu e a terra e exclama: nada é difícil demais para ti. Usarei meu texto abordando 3 personagens para estimular o evangelista, para encorajar o indigador e para confortar o crente. Primeiro ponto: estimular o evangelista. E quem é o evangelista? Todo homem e mulher que provou que o Senhor é gracioso deveria ser um evangelista. Deveríamos, sem exceção, se formos gerados novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, dizer a todo nosso redor o que eles devem fazer para serem salvos. Não deveria haver nenhuma língua muda em todo nosso exército. Não deveríamos ter mãos ociosas no campo da colheita, mas cada um na sua medida, seja homem ou mulher, deveria estar fazendo algo para ampliar o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, querido irmão em Cristo, meu amigo e colaborador, aqui está o seu encorajamento. O trabalho é de Deus e o seu sucesso está na mão daquele que fez o céu e a terra. Deixe-me refrescar sua memória com a velha história da criação, e creio que você perceberá de luz em seu trabalho que o encorajarão enormemente. Primeiro subtópico: lembre-se em primeiro lugar que o mundo foi criado do nada. Você diz muitas vezes: a minha tarefa é muito difícil, pois me dirijo a homens nos quais não vejo nada de esperançoso. Eu bato contra uma consciência de granito, mas ela não se comove. Eu trovejo a lei, mas o coração morto e insensível não foi agitado. Falo do amor de Cristo, mas os olhos não estão cheios de lágrimas. Aponto para o inferno, mas nenhum terror se segue, e para o céu, mas nenhum desejo santo é aceso. Não há nada no homem que me encoraje em meu trabalho, e estou pronto para desistir. Irmão, volte comigo para a criação do mundo. Do que Deus fez o mundo, havia alguma substância pronta para suas mãos com a qual moldasse este globo redondo? O que diz a Escritura? Ele não fez isso do nada. Você ainda não compreendeu a ideia do nada. O olho não pode vê-lo, pode prescrutar o espaço, mas o próprio espaço é alguma coisa. Olhamos para cima e lá está o éter azul, embora não saibamos o que é, mas o olho não poderia olhar para nada, ficaria cego. Nada é algo que os sentidos não podem compreender. No entanto, foi dessa terrível nada que Deus fez o sol, a lua, as estrelas e todas as coisas que existem. Se ele tivesse falado antes da criação, não teria havido voz para respondê-lo. Se ele tivesse chocado, não teria havido eco para repetir sua voz. Não havia nada em parte alguma, e mesmo assim ele falou e foi feito. Ele ordenou e tudo foi firmado. O caso do pecador é paralelo. Você diz que não há nada no pecador. Sim, então não há espaço aqui para um trabalho de recreação. Na medida em que esse coração está agora vazio, não há espaço para Deus eterno vir, e com seu braço estendido cria um novo coração e um espírito correto, e colocar sua graça onde não havia antes. Se você tivesse que converter o pecador, então de fato sua tarefa seria tão desesperadora quanto criar novos hortos do nada. Mas visto que não é você, mas seu Deus quem faz todas as coisas, você pode se consolar com este pensamento, que aquele que criou toda esta terra maravilhosa e não tinha nada para começar, pode dar vida em medo e esperança e fé e amor, onde não havia ingredientes celestiais sobre os quais ele pudesse trabalhar. Tome isso então para sua alegria. Segundo ponto: mas você me diz que não tem ninguém para ajudá-lo ou continuar seu trabalho com você, e que não tem patrocínio. Ah, Senhor, diz alguém, se eu tivesse uma sociedade às minhas costas, se eu tivesse pelo menos alguns amigos de bom coração que estivessem unidos comigo, isso me daria algum encorajamento, mas tenho que seguir em frente sozinho, e do povo não há nenhum comigo. Levanto-me para pregar numa aldeia onde todos são frios e insensíveis, onde até o meu ministro que diz que sou um jovem imprudente e ousado, que é melhor segurar a língua. Olho para o mundo e ele me odeia, volto-me para a igreja e ela me despreza. Sou muito entusiasmado pela igreja, sou muito fanático pelo mundo. O que posso fazer? Sou um homem sozinho e não tenho ajudante. Irmão, quando Deus fez o mundo e o mesmo Deus está com você, ele trabalhou sozinho. Com quem ele se conselhou e quem o instruiu?
Quando ele equilibrou as nuvens e as lançou os alicerces da terra, quem lhe ensinou as leis da gravidade? Quem pesou os montes na balança e os outeiros na balança? Ele não estava sozinho? Nem o parlamento de anjos se curvou à sua direita, pois ele os criou. Nem o arcanjo inclinou a cabeça e ofereceu conselhos ao Altíssimo, pois o próprio arcanjo era apenas uma criatura. Querubins e serafins podiam cantar quando o trabalho terminava, mas não podiam ajudar no trabalho. Olhe agora, que estrelas os anjos fizeram? Em que lugar da terra é a criação de um arcanjo? Olhe para os céus acima ou para as profundezas abaixo, onde você vê a marca de qualquer mão que não seja de Deus, e essa mão é solitária. O trabalhador solitário do vazio cria a plenitude, da inexistência chama todas as coisas, e de si mesmo obtém a matéria e a maneira, o modo e o como. Seus tribunais não precisam de receitas externas para sustentá-los, pois somente de si mesmo ele extrai a força necessária. Role você então seu fardo sobre o seu Deus se você estiver sozinho, pois sozinho com ele você tem a melhor companhia. Se você tivesse as hostes do céu com você, o que seria de você sem o seu Deus? Se toda a igreja estivesse atrás de você, terrível como um exército com bandeiras, sua derrota seria certa se o Espírito Santo não habitasse em você. Eu lhe digo, homem, se todos os santos e anjos na terra e no céu se unissem para serelar e seu objetivo, ainda assim, se o seu Deus permanece distante de você, você trabalharia em vão e gastaria sua força em vão. Mas com ele você prevalecerá embora todos os homens o abandonem. Quando ele desnudar o seu braço, que resistirá à sua obra? Quando ele defender a sua causa de seu povo, quem deterá sua mão? Não deixe isso então incomodá-lo, o fato de você estar sozinho. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e braço estendido, e não há nada muito difícil para ti. Terceiro ponto, mas você me responderá, minha tristeza não reside tanto no fato de estar sozinho, mas no fato melancólico de estar muito consciente de minha própria fraqueza e de minha falta de adaptação ao meu trabalho peculiar. Volto na labuta do domingo dizendo, quem acreditou em meu relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? Parece-me como se eu tivesse arado uma rocha tão dura que embotou a relha do arado. Não posso causar nenhuma impressão sobre isso. Bati no ar, parece que açoitou as águas. Temo não ter os dons necessários nem a graça que deveria ter. Ai de mim, pois sou um homem de lábios incircuncisos. Não sou suficiente para essas coisas, mas sinto como Jonas que fugiria para Tarsis, para escapar do fardo do Senhor contra esta Nínive. Sim, mas irmão, venha, volte seus pensamentos novamente para a criação. O Eterno não precisou de instrumentos na criação. Que ferramentas Deus usou quando criou os céus e a terra? Quando o ferreiro apresenta seu trabalho, ele o molda com martelo e bigorna. Em que bigorna Deus bateu a matéria incandescente desta terra, quando a formou e fez dela o que é? Eu sei que o gravador precisa de uma ferramenta afiada, na qual ele se apoia com todas suas forças quando procura as linhas da beleza. Mas quando Deus desenhou este belo quadro, esta paisagem maravilhosa do céu e da terra, que ferramenta de gravação ele tinha? Onde você aprendeu que tinha algum instrumento em sua mão poderosa? O carpinteiro tem sua plaina e seu martelo, sua enxa. Em que plaina, que martelo, em que enxa o Eterno usou? Ele deveria por sua própria mão? Não são os céus obras de seus dedos, e o sol e a lua obra de suas mãos? Veja então se Deus pode trabalhar sem instrumentos na criação de um mundo. Ele certamente pode trabalhar com um instrumento pobre e mesquinho na conversão de um pecador. Quando penso em mim mesmo, parece-me que o trabalhador todo-poderoso pegou um canudo em suas mãos para penetrar uma rocha de granito, mas sei que, embora seja um canudo, se estivesse em suas mãos, seria capaz de perfurar o globo e enfiar as esferas como se estivesse em um barbante. Eu sei que se o Senhor pegar em suas mãos apenas uma pedra lisa tirada da corrente, ainda assim quando ele a lançar em sua funda, ela perfurará até mesmo a testa de um gigante. Ele salva não pela força do homem, nem pelo aprendizado, eloquência e talento humano. É a sua força, e não a força ou fraqueza dos instrumentos que devemos recorrer. Peço-lhes que desvie os olhos de si mesmo. O que você está? Um filho do homem em que não há força. Um homem que nasceu de mulher impuro em sua origem e profano em suas ações. Não há nada em você que Deus deva fazer de você, um ganhador de almas, mas como você não é nada, você está mais bem preparado para ser usado por Ele.
Ele terá ainda mais glória por causa de sua fraqueza. Rogo-lhes, portanto, que diga como Paulo: eu me glorio nas enfermidades, para que o poder de Deus. Ele terá mais ainda glória por causa de sua fraqueza. Rogo-lhes, portanto, que diga com Paulo: eu me glorio nas enfermidades, para que o poder de Deus repouse sobre mim. E desde que este seja o seu cântico, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder possa que seja de Deus e não de nós. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e braço estendido, e não há nada muito difícil para você. Você pode fazer muitas maravilhas até mesmo com um instrumento mais humilde. Quarto ponto, eu ouço você ainda reclamar e dizer: ai de mim, infelizmente, é pouco que posso dizer. Quando falo, posso apenas divulgar o texto e proferir algumas palavras claras sobre ele, verdadeiras e sinceras, mas não poderosas. Não consigo sondar os períodos contínuos de um hobbit rural, nem voar para as alturas majestosas em Charmex. Não tenho poder para implorar as almas com as lágrimas e o zelo seráfico de Whitefield. Só posso contar a história da misericórdia de forma simples e deixá-lo assim. Bem, e Deus não criou todas as coisas pela sua palavra? Houve alguma eloquência quando Deus falou e isso foi feito? Haja luz e houve luz. Você consegue perceber alguma armadilha da oratória aqui? Hoje em dia não é o evangelho em si mesmo a vara da força de Jeová? Não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? E nosso amado apóstolo não insiste constantemente nisso, que não é com sabedoria de palavras nem com sutileza de fala, para que a excelência do poder não seja de Deus, mas do homem, para que a fé do homem não se baseie na sabedoria do homem, mas sim no poder do Altíssimo? Vá em frente, meu irmão evangelista. Vá em frente e fale ainda a palavra de Deus, pois é a palavra que é poderosa através de Deus para destruir as fortalezas. Pois sua palavra nua, sem ardor simples e clara, que no início fez o céu e a terra. O que pode ser mais sublimente e simples do que haja luz? Vá e diga com a mesma simplicidade: pecador, creia no Senhor Jesus Cristo. Sua mensagem será a voz de Deus no céu, que não retornará a ele vazia, mas prosperará daquilo pela qual ele enviou. Quinto ponto. Infelizmente, ouço um irmão chorando em algum canto do prédio. Você não está ciente da escuridão do distrito onde trabalho. Eu trabalho entre um povo ignorante, pouco inteligente e ignorante. Não posso esperar ver frutos lá, por mais que trabalhe. Ah, irmão, e enquanto você fala assim, você nunca verá fruto algum, pois Deus não dá grandes coisas a homens incrédulos. Mas para encorajar sua fé, deixe-me lembrá-lo de que é no Deus que se fez os céus e a terra que você deve se apoiar. E o que é aquilo que foi escrito antigamente? A terra era sem forma vazia, e as trevas cobriam a face das profundezas. Quão densa era aquela escuridão, e não posso deixar de dizer aquela escuridão primitiva que nunca foi agitada por um único raio de luz, aquela densa e espessa escuridão setupla egípcia que nunca conheceu um sol ou uma lua, e nunca foi perfurada pela luz de uma estrela, e ainda assim, por mais primitivo que fosse, eu estava prestes a chamá-lo de escuridão eterna, mas nada pode ser eterno, exceto o Altíssimo. Ainda assim havia apenas uma palavra: luz seja, e a luz era. E você acha que a escuridão dos seus ouvintes é mais espessa do que esta antiga escuridão da noite eterna? Mesmo que fosse assim, ainda assim Deus é todo poderoso. Ele só tem que falar através de você, tem apenas que fazer de sua palavra. As películas da cegueira cairão dos olhos, e aquele que foi ao volto pela meia-noite será levado para fora, dia maravilhoso. Gostaria de saber onde fica o lugar escuro da terra, pois é para lá que os missionários devem ser enviados primeiro. Oh, se tivéssemos fé para fazer e ousar por Deus e empreender primeiro as tarefas mais difíceis. Mas infelizmente, somos tão covardes, amamos campos de trabalho justos e queremos perspectivas promissoras. Plantaremos uma capela onde haja probabilidade de as pessoas apreciarem. Enviaremos um missionário onde achamos que há probabilidade de receberem a sua palavra. Mas devemos enviar o homem para onde, em nossa opinião, eles não receberão, e ordenar-lhes que vá para onde eles rejeitarão seu nome como mal? Isso é agir pela fé, e é isso que exige o heroísmo do Evangelho. Cinjam seus lombos, vocês seguidores de Cristo. Busquem as dificuldades e superem-nas. Se você não são maior que os outros homens, como são seguidores do divino Jesus? Se você não consegue fazer onde os outros se desesperam, com o Espírito Santo habita em vocês? Se você não se arriscar onde outros fogem, onde está a gloriosa majestade de sua fé? Sexto ponto. Além disso, e ainda para insistir no mesmo argumento abençoado,
Sim, diz alguém, mas os homens entre os quais trabalho estão tão confusos em suas noções que colocam as trevas por luz e a luz por trevas. Se eu tento ensiná-los, seus ouvidos ficam embotados, ouvidos, seus corações são entregues ao sono. Além disso, eles estão cheios de conversas vãs e se opõem à verdade. Eu suporto muitas contradições dos pecadores, e eles não receberão a verdade por amor e não receberão a verdade. Sim, então eu lhe convido a voltar à velha criação, para que você possa ser confortado em relação à nova. O Espírito Santo não pairou com as sombras sobre a terra quando ele era caos? Ele não trouxe ordem à confusão? Você não se lembra de como, num determinado dia, o Senhor separou as águas que estavam acima do firmamento daquelas que estavam abaixo do firmamento? Você não sabe como ele reuniu as águas em seu lugar, chamou a terra seca de terra e o ajuntamento das águas chamou de mares? Que confusão maior poderia haver? Aquela massa incandescente que antes talvez fosse gás e depois se condensou em um globo de fogo líquido, foi resfriada com o sopro abençoado de Deus. E quando sua crosta ficou dura e as águas tumultuosas lançaram suas ondas sobre as alturas do Alpes, quando os ventos sopraram um rugido e o carnaval dos furacões misturaram céu e terra, quando nuvem, colina e mar e o ar eram todos uma massa fervilhante, o céu azul apareceu e as nuvens subiram para o seu lugar e os mares desceram para o seu leito. Ele falou, e eis que as águas obedientes que haviam lançado suas cristas brancas como as crinas de cavalo selvagem balançando ao vento, apressaram-se para o estábulo designado nas profundezas e lá permanecem, controladas por freios não mais poderosos do que um cinturão de areia. Então a terra se destacou toda bela e brilhante, pois Deus havia feito isso. A desordem deu lugar à lei, as trevas deram lugar à luz, o caos transformou-se em ordem gloriosa aos seus olhos. Bem, agora as mesmas maravilhas podem ser realizadas no seu caso. Apenas tome cuidado para que você haja por Deus e na força de Deus. Ou então um homem poderia ordenar que um mar tempestuoso se acalmasse, enquanto você ordena que as noções confusas dos homens encontrem descanso e paz em Cristo. Aquele que fez o céu e a terra, sim, o Deus eterno, pode afastar sua dificuldade. Apenas confie nele e ele fará com que isso aconteça. 7º ponto. Você diz, eles estão todos tão mortos. Sim, Senhor, e você não se lembra de como as águas produziram vida abundantemente? Peixes e aves que deveriam voar no meio do céu, e como a terra, sim, esta terra sombria e escura, produziu a coisa rastejante, e o gado conforme sua espécie, e como finalmente o homem foi feito do próprio pó da terra. Ó Senhor, Deus pode prontamente dar vida à natureza morta dos homens maus. Basta confiar nele, a influência vivificadora descerá e você viverá. 8º ponto. Veja quão bela e gloriosa esta terra é agora. Bem poderiam as estrelas da manhã gritar juntas e os filhos de Deus gritar de alegria. E você acha que Deus não pode criar um coração tão belo no homem e fazê-lo brotar e florescer e fervilhar da vida sagrada? Você acha que Cristo não pode fazer os anjos cantarem uma canção de alegria, ainda mais nobre, sobre uma alma que é lavada em sangue, e um espírito vestido de branco que louvará a Deus e ao Cordeiro para sempre? E tudo isso ele pode fazer através de você e de mim, meu irmão. Vamos trabalhar então, vamos trabalhar e labutar, vamos pensar que as dificuldades são deleites e os problemas são insignificantes. Vamos nos apoiar nele que fez céus e a terra, pois não há nada muito difícil para ele. A incredulidade o deixará infeliz, fará com que o seu serviço seja um mau cheiro nas narinas do Altíssimo. A incredulidade impedirá que Deus o abençoe. Ele não pode fazer muitas obras poderosas ali por causa da incredulidade deles. Se você acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E se você agir como alguém que vê aquele que é invisível, você verá coisas maiores do que estas. E Deus fará com que seu caminho seja como a luz brilhante que brilha mais e mais até ser dia perfeito. 2º tópico. Nesta grande assembleia, não há dúvidas. Muitos que estão realmente desejosos de serem salvos, mas estão cheios de dúvidas, dificuldades e questionamentos. Falo então aos ansiosos. Posso cortar um nó daqui a pouco fazendo a observação? Lembre-se, meu amigo perturbado, que a questão sobre a sua salvação não é se você pode salvar a si mesmo. Por isso é respondido com a estrondosa negativa vinda do trono de Deus. Você não pode, pelas obras da lei, nem uma carne vivente será justificada. A questão é, Deus pode salvá-lo? Se você quiser colocar isso neste terreno, acho que sua resposta não precisa ser muito difícil. Deus pode te salvar? Essa é a questão.
Agora eu sei que sua incredulidade irá sugerir primeiro a dificuldade que sua mente é tão obscura. Não consigo ver Cristo, diz alguém. Estou com tantos problemas mentais e não consigo entender como gostaria. Sinto-me ignorante, sou como os habitantes de Zebulon e Naftali, um povo que estava sentado nas trevas e no vale da sombra da morte, e não consigo ver, toda a escuridão, denso como a noite para mim. Sim, mas depois surge a questão: Deus pode rolar esta noite? E vem a resposta, aquele que disse: haja luz e houve luz, certamente pode repetir um milagre. Outras de suas dúvidas surgirá do fato de você se sentir tão fraco. Eu gostaria, mas não posso cantar. Eu gostaria, mas não posso orar, pois Satanás nos encontra quando tento e assusta minha alma. Eu gostaria, mas não posso me arrepender, embora me esforce com frequência. Este coração de pedra nunca pode ceder até que Jesus amoleça. Eu gostaria, mas não posso amar. Embora cortejado pelo amor divino, nenhum argumento tem poder para mover uma alma tão vil como a minha. Eu gostaria também, mas não posso descansar na santíssima vontade de Deus. Eu sei que o que Ele indica é o melhor, mas ainda não murmuro sobre isso. Oh, eu poderia apenas acreditar. Então tudo seria fácil. Eu gostaria, mas não posso. Senhor, alivie minha ajuda deve vir de Ti. Não posso fazer o que gostaria. Eu deixaria o pecado, mas ainda assim caio nele. Gostaria de me apegar a Cristo, mas não posso. Então vem a pergunta: Deus pode fazer isso? E nós respondemos: aquele que fez céus e a terra sem ajudador, certamente pode salvá-lo quando você não puder ajudar a si mesmo. Deixe-me lembrá-lo de que nenhuma parte do mundo ajudou a sua própria criação. É absolutamente certo que nenhuma montanha levantou sua própria cabeça. É bastante claro que nenhuma estrela designou seu próprio caminho de brilho. Nenhuma flor pode levantar a cabeça e dizer: eu criei minha própria beleza. Nenhuma águia que acorta ao ar pode dizer: eu me dei minha asa elevada e meu olho penetrante. Deus fez todos eles e então pecador. Você que está perturbado por causa de sua impotência, Ele não quer nenhum poder em você. Ele dá poder aos fracos e aos que não têm poder. Ele aumenta a força. Descanse em Deus, em Cristo, e lance-se sobre Ele, e Ele fará tudo. Sim, você diz novamente: mas eu estou em um estado de espírito tão terrível, uma grande confusão dentro de mim. O inferno é aberto por debaixo, e as comportas das tristezas de minha alma são abertas. A dor flui em rios pelos meus olhos. Não posso dizer o que há de errado comigo. Meu coração é como um campo de batalha destruído pelo espinado dos cascos dos cavalos. Não sei o que sou, não consigo me compreender. Faço uma pausa, peço-lhes e responda-me. Não era o mundo como antigamente, e toda a beleza de todas as terras não surgiu desta terrível confusão? Deus não pode então fazer isso por você e lhe dar uma paz que excede todo entendimento? Rogo-lhe, meu querido amigo angustiado, que confie em você e em Cristo, apesar de tudo, pois Ele pode acalmar o furacão e fazer a tempestade dormir. Deixe-me lembrá-lo, ó inquiridor, que há mais esperança no seu caso do que houve na criação do mundo, pois na criação nada foi feito de antemão. O plano foi traçado, sem dúvida, mas nenhum material foi fornecido, nenhum estoque foi preparado para cumprir o propósito. Não lemos que Deus acumulou uma massa de nebulosas que Ele criou em mundos. Não, Ele começou a obra e terminou sem nenhum preparo prévio, mas no seu caso a obra já está feita de antemão. No madeiro sangrento, Cristo carregou o pecado. Na sepultura, Ele venceu a morte. Na ressurreição, Ele rompeu para sempre os laços da sepultura. Na ascensão, Ele abriu o céu e para todos os crentes. E em sua intercessão, Ele ainda está implorando por eles que confiam nele. Está consumado, lembre-se, de modo que é mais fácil salvá-lo do que criar um mundo, pois o mundo não tinha nada preparado para isso, não havia nada pronto. Mas aqui tudo está pronto, e tudo que você está convidado a fazer é vir e sentar-se num banquete já preparado, vestir uma roupa já tecida, lavar-se numa banheira já cheia de sangue. Pecador que você diz, você acreditará no urgente de Deus ou não? Mais uma vez, lembre-se de que Deus fez algo mais em você do que era feito antes dele criar o mundo. O vazio não chorou: ó Deus, cria-me. As trevas não podiam orar: ó Senhor, dê-me luz. A confusão não poderia chorar: ó Deus, coloque-me em ordem. Mas veja o que Ele fez por você. Ele lhe ensinou a clamar: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova aí dentro de mim o espírito reto. Ele fez você implorar: ilumine minhas trevas, ó Senhor, para que não adormeça o sono da morte. Ele lhe ensinou a dizer: eu me desgarrei como uma ovelha perdida, procuro o seu servo. Veja, amigo, a grama não pode orar por orvalho e ainda assim cai. Você deve chorar por ela e Deus retê-la? A terra sedenta não tem voz para pedir chuvas, e mesmo assim elas descem.
e Deus vai deixar você chorar e não te responder? Veja vocês as florestas no inverno, elas não podem pedir folhas, e ainda assim a verdura chega na estação, nem o milho pode implorar pelo sol, e ainda assim Deus dá coisas boas a todos na estação devida. E você, feito à sua imagem, Ele deixará você chorar e não te ouvir? Quando Ele mesmo disse: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte daquele que morre, mas prefiro que ele se volte para mim e viva. Mais uma vez, e aqui está um rico pensamento de conforto. Estava no poder de Deus fazer um mundo ou não, como Ele quisesse. Nenhuma promessa o prendia, nenhuma aliança tornava imperativo para ele que seu braço fosse estendido. Pecador, o Senhor não é obrigado a salvá-lo, exceto por sua própria promessa, e essa promessa é: aquele que invoca o seu nome do Senhor será salvo. Ele não pode deixar de salvá-lo se você o invocar. Sua aliança o obrigou a ser misericordioso com aquele que confessa seus pecados. Ele é misericordioso e justo para nos perdoar os pecados e nos salvar de toda injustiça. Este então é um caso que brilha com uma luz mais brilhante do que o caso do mundo incriado. E como por sua própria vontade, sem compromisso ou convênio, Ele fez a terra que ela é, com certeza agora Ele a prometeu. Ele irá salvá-lo se você confiar em Jesus. Mais uma vez aqui, é certo que há mais espaço no seu caso para Deus glorificar a si mesmo do que havia na criação do mundo. Ao criar o mundo, Ele glorificou sua sabedoria e magnificou seu poder, mas não pôde mostrar sua misericórdia. Ele não podia ter misericórdia das enchentes das montanhas, do gado e das aves voadoras. Houve bondade, mas não misericórdia, pois eles não haviam pecado. Agora aqui no seu caso, há espaço para cada atributo de Deus, para sua fidelidade, benignidade, sua verdade, seu poder, sua graça. O caso é de esperança, porque para você não há esperança, há espaço para Deus, porque certamente não há espaço para você. Você não pode fazer nada, é o seu limite, e portanto é a oportunidade de Deus. O que eu daria esta manhã se pudesse desviar um olho lacrimoso de si mesmo para Cristo? Eu sei o quão tolos somos todos por olharmos para carne e sangue. Volte seu olhar, pecador, para a cruz onde sangra o Salvador. Descanse nele, ele sem o qual nada pode do que foi feito. Ele morre com você. Aquele que estava no princípio com Deus e que era Deus, opera a sua redenção. Confie nele e o trabalho estará feito. Descanse nele, sua alma será trazida hoje para o reino da segurança e você passará da morte para a vida. Vou lhe contar uma pequena anedota que mostrará como somos tolos quando dependemos de nós mesmos. Ouvi dizer que recentemente um navio a caminho da Austrália enfrentou uma tempestade terrível e teve um vazamento. Pouco tempo depois, outro furacão o atingiu. Aconteceu que havia a bordo um cavalheiro do temperamento mais nervoso que se possa imaginar, cuja língua tagarela e ar importante foram calculados para alarmar todos os passageiros. Quando a tempestade chegou, o capitão, que sabia os danos que haviam sido causados, conseguiu chegar perto dele e o cavalheiro disse ao capitão: "Que tempestade terrível! Temo que iremos para o fundo, pois ouvi o vazamento, que é muito ruim." "Bem", disse o capitão, "como você parece saber disso e talvez os outros não, é melhor não contar a eles para não desanimar meus homens. Talvez, como se trata de um caso muito grave, você nos prestasse o seu valioso ajuda. Talvez possamos superá-lo. Você teria bondade de ficar aqui e segurar esta corda com força, por favor. Não a deixe, mas puxe o mais forte que puder até que eu lhe diga para soltá-la." Então, o nosso amigo cerrou os dentes, colocou os pés rígidos no chão e continuou segurando a corda com toda a força por várias horas. A tempestade cessou, o navio foi endireitado e nosso amigo soltou a corda. Ele esperava que uma delegação lhe trouxesse os agradecimentos de todos os passageiros, mas ele não tinha consciência dos seus méritos. Ele pensou que pelo menos haveria uma contribuição de um pedaço de prato pelo que ele havia feito, mas nenhum pedaço de prato veio. Mesmo o capitão não pareceu muito agradecido, por isso aventurou-se de forma muito distante e indireta a sugerir que serviços tão valiosos como os seus, tendo salvado o navio, deveriam ser recompensados com algumas poucas palavras de gratidão. De qualquer forma, quando ele ficou chocado ao ouvir o capitão dizer: "O que você acha que salvou o navio? Ora, eu lhe dei aquela corda para segurar e mantê-lo fora do caminho. Você fez muitas travessuras até que eu o acalmasse."
Então agora observe bem, há algumas pessoas que estão querendo fazer tanta coisa, elas acham que certamente podem se salvar. E lá ficam elas segurando a corda com os dentes cerrados e os pés firmemente fixados, enquanto na verdade não estão fazendo mais nada do que o nosso pobre amigo que foi assim enganado. Se algum dia você chegar ao céu, descobrirá que tudo o que você fez para sua própria salvação foi tão inútil, tão útil quanto o que este homem fez quando segurava a corda, que na verdade a segurança do navio está em outro lugar e não em você. E o que quer que se você é apenas tirá-lo do caminho. E quando você está fora do caminho e é feito de bobo, então Cristo entra e mostra sua sabedoria. Embora talvez o tempo todo você esteja se lamentando por ter sido tão maltratado, não teria sido possível ser salvo, a menos que tivesse sido colocado fora do caminho, para que o Deus Todo-Poderoso pudesse fazer a obra do início ao fim. Terceiro tópico, e agora tenho que concluir com uma ou duas palavras de encorajamento aos crentes. Então, meu irmão em Cristo, você está muito perturbado, não é? É algo comum a todos nós. Então você não tem nada na terra em que confiar agora e vai se entregue somente ao seu Deus? Sua embarcação está nas extremidades e agora não há nada para você, a não ser apenas ser transportados pela providência e cuidado de Deus. Que lugar abençoado para se rolar. Feliz tempestade que destrói um homem numa rocha como esta. Ó, bendito furacão que leva a alma a Deus e somente a Deus. Em algumas poucas ocasiões tive problemas que não poderia contar a ninguém além do meu Deus, e agradeço a Deus por isso, pois aprendi mais do meu Senhor naquela época do que em qualquer outro momento. Às vezes não há como chegar ao nosso Deus por causa da multidão de nossos amigos, mas quando o homem é tão pobre, tão sem amigos, tão desesperado que não tem nada, ele voa para os braços de seu Pai, e com abençoadamente ele é abraçado ali. Então repito, feliz problema que o leva ao seu Pai, bendita tempestade que destrói você na rocha dos séculos, onde gloriosa que lava nesta costa celestial. E agora que você não tem nada além do seu Deus em que confiar, o que você vai fazer para se preocupar, para reclamar? Oh, eu oro para que você não desonre assim seu Senhor e Mestre. Agora faça o papel de homem, faça o papel de homem de Deus. Mostre ao mundo que o seu Deus vale 10.000 mundos para você. Mostre aos homens ricos o quão rico você é em sua pobreza quando o Senhor Deus é seu ajudador. Mostre ao homem forte o quão forte você é em sua fraqueza, quando por baixo de você estão os braços eternos. Agora, cara, é a hora de glorificar a Deus. Você sabe que antes não havia espaço para sua coragem, mas agora há espaço para feitos de fé e façanhas valentes. Nosso atual modo de guerra promete aniquilar completamente a coragem, pois agora os homens lutam a uma distância tão grande que a luta corpo a corpo é impossível. Mas naqueles bravos dias de antigamente, quando as tropas de Rupert e de Cromwell se encontravam corpo a corpo, quando subindo a colina das legiões puritanas, incitavam seus cavalos contra as hostes dos homens de sangue, então havia espaço para bravura. Então os homens poderiam lutar não a 3 quilômetros de distância, mas pé a pé. Então houve espaço para o bravo solitário liderar o caminho contra a multidão. Então a escada de escalada estalou no topo da parede e o homem corajoso da esperança desamparada subiu passo a passo, com cautelo entre os dentes, até ele alcançou o topo. Então os homens poderiam tornar-se famosos, mas agora com navios de ferro e grandes canhões de Armstrong, dificilmente há espaço para os homens serem corajosos. Mas crente, você em sua angústia solitária, devolveu para você os bravos dias da antiguidade, quando você recebia sua renda regular dos consolos, quando seu negócio prosperava, quando você tinha seus filhos e seus amigos ao seu redor, porque não havia espaço para você realizar atos heróicos de resignação e confiança, mas agora você está despojado, agora isso pois seus inimigos estão diante de você. Quando o Duque de Wellington perguntou a um soldado que tipo de vestido ele gostaria de usar se tivesse que lutar contra o outro, o Lord, "Por favor, excelência", disse o homem, "gostaria de lutar em mangas de camisa." Bem, agora você chegou a este ponto, você não tem nada para sobrecarregá-lo. Você pode lutar em mangas e também de camisa, e agora é a hora de conquistar a vitória. Seja forte e muito corajoso, e o Senhor seu Deus certamente, tão certo como ele construiu os céus e a terra, se glorificará em sua fraqueza e magnificará seu poder no meio de seu sofrimento. O Senhor nos ajude a confiar totalmente nele e nunca em nós mesmos, e a deixar seu nome ser lembrado enquanto a terra durar. Amém.